Está no ar o PetraCast, o podcast do diálogo jurídico inteligente. Esse é mais um episódio de podcast da PetraCast, da Petraroli Advogados. E hoje a nossa convidada é Moara Orridos. A Moara é a nossa coordenadora da área consultiva de Previdência Privada e Seguro de Pessoas. A experiência dela vem de longa data, lá de 99, na gestão e execução de projetos jurídicos de alta complexidade para entidades de previdência, abertas e fechadas, de previdência complementar. Então ela vai contar pra gente um pouquinho o que significa ter essa experiência por todo este tempo. Afinal, Moara, esclarece pra gente qual é a diferença entre previdência pública e privada, aberta e fechada. Obrigada pela oportunidade, pela confiança de me permitir fazer parte desse time tão especial da Petra e desse projeto super inovador e bacana. Vamos lá. Previdência Social, então, vamos começar por ela. A Previdência Social, ela é um sistema público que garante renda ao trabalhador contribuinte e sua família quando ele perde a capacidade de trabalho, seja por doença, acidente, invalidez, idade avançada, maternidade, reclusão, morte e desemprego involuntário. Funciona como seguro. As contribuições dos trabalhadores ativos servem para custear os benefícios dos trabalhadores inativos, que são os aposentados, os pensionistas e outros. Ela se subdivide em dois grandes regimes, ambos de caráter contributivo e filiação obrigatória, que é o regime geral, que é o sistema mais abrangente aí da Previdência Social. Fazem parte dele trabalhadores urbanos, autônomos e rurais, empregados domésticos e segurados especiais, pescadores e pequenos produtores. Além disso, qualquer pessoa que queira contribuir com o regime geral se tornará um segurado facultativo. E também temos os regimes próprios, que são os regimes de previdência dos servidores públicos mantidos pelos entes da federação, governo federal, estados, Distrito Federal e municípios, bem como os militares dos estados e Distrito Federal. Agora a gente vai explicar o que é a previdência privada. Então, a previdência privada ela tem caráter complementar e facultativo. Ela é organizada de forma autônoma em relação aos regimes de previdência social, com a constituição de provisões que garantam o benefício contratado, seja de sobrevivência, que é o que a gente chama de aposentadoria, ou para a cobertura dos riscos de morte e invalidez. Por conta disso, no nosso linguajar mais prático, aí a gente diz que a previdência privada ela é uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal que visa garantir a manutenção do padrão de vida no futuro. Esse universo, então, de previdência complementar, ela se divide em dois grandes grupos, que são as entidades abertas de previdência complementar, a gente chama tecnicamente de EAPC, que é a sigla, Ela é constituída na forma aí de uma sociedade anônima, de uma companhia, numa sociedade mercantil, com capital próprio e fins lucrativos. Ela oferece planos individuais e planos coletivos. Esses planos individuais, por sua vez, são destinados a qualquer pessoa física. Os planos coletivos também se destinam a pessoas físicas, porém, elas precisam ter uma vinculação direta ou indireta com a pessoa jurídica contratante. Além disso, a gente tem aí as coberturas de risco. Tanto nos planos individuais quanto nos coletivos, podem aí contemplar coberturas adicionais para os riscos de morte ou invalidez, cujo valor de indenização é definido previamente pelo participante no ato da contratação, tá? Sejam lá os planos individuais ou coletivos, eles são nas modalidades de PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ou o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Vou falar rapidamente da diferença de um para o outro. Então, o PGBL, ele é indicado para a pessoa física que declara o imposto de renda no formulário completo, isso porque ele concede benefício, ele concede incentivo fiscal para as pessoas física e jurídica. É importante dizer também que a pessoa jurídica tem benefício fiscal. E ele tem uma outra peculiaridade. No momento do resgate ou concessão do benefício, o imposto de renda ele incidirá sobre o saldo total, ou seja, as contribuições mais os rendimentos. Já o VGBL, ele é indicado para a pessoa física que é isenta de imposto de renda ou aquela que declara o imposto no formulário simples. Ele não há incentivo fiscal e no momento do resgate ou concessão do benefício, o imposto incidirá somente sobre os rendimentos. Tudo isso que eu acabei de falar se aplica para as entidades abertas. Para as entidades fechadas, então, o que é uma entidade fechada? Entidade fechada de previdência complementar, que a gente também qualifica com uma sigla, EFPC. Ela não possui fins lucrativos, ela é constituída por empresas, patrocinadora ou instituidora, sob a forma de uma sociedade civil ou fundação, é denominada também
muito comumente como fundo de pensão. Ela oferece planos de previdência privada exclusivamente para empregados e dirigentes de determinada empresa ou de empresas de um mesmo grupo, bem como aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. No nosso caso, que somos advogados, por exemplo, como que a gente poderia ter acesso aí a um plano de entidade fechada? O nosso setor, que é a OAB, né, a nossa entidade de classe, ela oferece esse benefício. Tem um fundo de pensão chamado OAB-Prev, e aí qualquer advogado consegue ser participante desse plano. Vamos dar os nomes corretos a todas essas pessoas envolvidas nesse contrato? Eu ouvi você falar aí em regulamento, eu ouvi você falar em entidade, em participante. Quem é quem nesses contratos? Quando a gente fala num plano de entidade aberta, eu tenho a figura do participante, que é a pessoa física que adere ao plano PGBL, e eu tenho a figura do segurado, que é a pessoa física que adere o VGBL. Quando a gente fala da empresa, necessariamente, porque eu lembro que eu disse que tem planos individuais e planos coletivos. Quando a gente fala da empresa, a empresa ela pode ser instituidora de um plano, isso significa dizer que é quando ela participa do custeio, então ela coloca lá no seu pacote de benefícios um plano de previdência e ela resolve que ela quer participar do custeio desse plano. Ou ela pode também colocar o benefício, porém ela fica na condição de averbadora. Ela disponibiliza o benefício, mas ela não participa do custeio, de forma nenhuma. Quando a gente fala de uma entidade fechada, a empresa que opta por constituir uma entidade, né, dentro aí do seu pool de negócio, ela pode ser chamada de patrocinadora ou instituidora. O que vai segregar essa nomenclatura é a condição da empresa. O objeto social é a condição da empresa. Então, por exemplo, uma associação, necessariamente, ela é uma instituidora. Porque o vínculo que ela tem com os associados é o que a gente chama de vínculo indireto. Ela não participa do custeio, ela disponibiliza o plano e ela não participa do custeio. Só pode ser qualificada como patrocinadora a empresa que tem esse vínculo direto com seus empregados e dirigentes. E aí ela participa integralmente ou parcialmente do custeio desse plano. Na entidade fechada, por sua vez, quem adere ao plano sempre é denominado como participante, porque essa figura de segurado para eles não existe. E aí, a documentação que instrumentaliza essa questão. Quando a gente fala de entidade aberta, o participante ele assina uma proposta de inscrição num PGBL ou uma proposta de adesão num PGBL e tem lá o regulamento do plano. Quando a gente fala de uma empresa que coloca esse benefício no seu pacote de benefícios, então, além da questão do regulamento e das propostas, a gente tem aí o contrato, que é firmado entre a seguradora e a empresa. Quando a gente fala de entidade fechada, aí tem a documentação da entidade em si, que é o estatuto, que é o que vai reger, assim, que vai ser como se fosse a constituição daquela entidade, tem o regulamento do plano e tem aí o termo de adesão, que quando o participante, em algum momento, ele não... Geralmente, a gente oferece o benefício, né? Quando a gente fala de um benefício corporativo, no momento da admissão. Mas como ele tem caráter voluntário e facultativo, a qualquer momento o funcionário pode optar pela adesão, não necessariamente só condicionado ao momento da admissão. Quando a gente fala em previdência, né, a gente sempre pensa em algo de vida toda, contrato de longa duração, a gente pensa em futuro, em cabelo branco, em velhice, enfim, remete a gente para uma época longe dessa que a gente está vivendo. Então hoje eu assino um contrato, né, assino aí um regulamento como participante de um plano desse de previdência e ao longo desse tempo as coisas vão mudando. Por exemplo, eu imagino quem assinou um pacto desse há 20 anos, não estava lá previsto nesse contrato a longevidade que existe hoje. As mudanças da economia mundial, como que esses fatores externos impactam nesse documento chamado regulamento, que é a regra, né, que vai reger aí o relacionamento do participante com a entidade, onde ele vai saber quais são os deveres e os direitos dele ao longo do tempo. Esse regulamento pode ser alterado? Como que é feito isso? Pode e deve, na verdade, né? De fato, a gente tem aí uma movimentação no mercado. Agora a gente teve muito mais aí trazida, inclusive, pela questão da economia, mas a gente, ao longo do tempo, né, desde quando começou aí a previdência privada, a gente tem uma movimentação de mercado e a gente tem que acompanhar. Digo, a gente especialista, a empresa que disponibiliza esse benefício para a turma dela, bem como a pessoa física que tem um plano, porque senão ela fica
fora, né? Ela fica desenquadrada, digamos assim. Então, ela tem um plano lá antigo, que ela vai pagar uma taxa muito alta, isso vai impactar na rentabilidade dela, ou ela tem, eventualmente, uma questão aí da longevidade que vai dar um impacto. O fato é que a expectativa de vida da humanidade está aumentando de forma exponencial. E aí, a gente tem como alternativa para minimizar os riscos da longevidade, olhando aí para a questão da estrutura do plano mesmo, né? A gente recomenda a exclusão nos regulamentos e contratos dos planos de benefício de qualquer parcela de benefício definido e a conversão disso em contribuição definida. Porque essa é uma manobra que garantirá o equilíbrio atuarial do plano. Por quê? O que é, então, um benefício definido, né? O valor do benefício ele é pré-determinado no momento da adesão do participante. E ele tem como principais características o mutualismo e a solidariedade entre os participantes. O que isso significa dizer? Que se o plano tiver déficits ou superávit, são de responsabilidade de todos. É o famoso mutualismo, um paga a conta do outro. Então, quando a gente traz isso para uma realidade de contribuição definida, o que é uma contribuição definida? O valor do benefício ele é fixado só no momento da concessão, com base no saldo acumulado resultante das contribuições que esse participante fez ao longo do plano, né, ao longo da fase contributiva dele. Obviamente, essas contribuições serão aí atualizadas pela rentabilidade do fundo. E ele tem como principais características, então, que a segregação de contas, ou seja, a minha conta participante não conversa com a conta da massa de participantes que está dentro daquele plano, e o que é mais legal é a questão da ausência do déficit e do superávit. Ou seja, se o plano tiver perda ou ganho, a minha responsabilidade é direta e individual acerca desse cenário. Eu não sou obrigada, entre aspas, a pagar a conta de ninguém. E esses planos bem antigos, né, existe essa questão aí do mutualismo ainda, existem parcelas de benefício definido. O mercado vem já num movimento bem grande de acabar com isso, é a forma que a gente encontrou, a forma legal, estruturada, de estancar esse risco, tanto para o participante quanto para as entidades, né? Porque uma vez que a entidade também assume isso, quando a gente fala de parcela de benefício definido, a gente fala de renda vitalícia. E aí imagina, lá 20 anos atrás, a expectativa de vida era infinitamente menor do que é hoje e com certeza menor do que será mais para frente. Sem né? dúvida. Então, essa é uma manobra técnica e jurídica recomendável para a questão da longevidade. Já para a questão da economia, de uma maneira geral, assim, né, o ano de 2020 tem sido um teste tanto para os investidores aí de todos os perfis do mercado. A taxa básica de juros está no menor patamar da história e a volatilidade da Bolsa, em meio à crise econômica provocada pelo coronavírus, elas afetaram as mais diferentes carteiras de investimento. Então, vou te dar um exemplo prático. Uma taxa de administração financeira do fundo, né, de 2% ao ano, quando o CDI era de 14%, tinha um peso bem menor que hoje. Porque hoje o CDI é de 2% ao ano. Sim. Então, se você paga uma taxa, se você está num fundo vinculado ao CDI lá, renda fixa, com essa taxa, você anula a sua rentabilidade. Você vai empatar a conta. O que você está pagando de taxa seria o seu retorno do investimento. Então, o que a gente recomenda? Que os gestores fiquem bem atentos a esses movimentos de mercado, mantendo aí a política de investimentos atualizada para garantir a sustentabilidade da carteira e, por consequência, a performance dos investimentos. Aí você vai falar, tá bom, você falou olhando para o gestor, né, do benefício. E para mim, eu tenho um plano. Como é que eu lido com essa maluquice toda que você disse? Então, olhando para a questão da longevidade, é se atentar a essa questão. Quando for contratar o plano, é muito difícil hoje em dia que algum plano tenha aí esse benefício definido na aposentadoria. Nas coberturas de risco tem, mas aí é outra questão. Mas na aposentadoria, os planos modernos hoje já não tem mais isso, tá? Mas se você tem um plano bem antigo, dá uma olhada, se for o caso, às vezes vale a pena portar para um plano mais moderno. Em relação à taxa de administração, por exemplo, que é um impacto econômico direto aí nos fundos, né, de previdência, idealmente, você tem como, dentro da entidade que você está, especialmente se for uma entidade aberta, é mais fácil de você fazer uma transferência. Então, você pede lá para o gerente do banco ou para o seu corretor, para ele te mostrar o portfólio de fundos e você vai fazer uma alteração interna dentro lá da seguradora mesmo. Se você encontrou algum perfil de fundo que tem lá a sua característica pessoal. Se dentro desse universo nada disso te agradar, faz a portabilidade. Procura uma outra entidade, leva esse recurso para um outro lugar,
tendo em vista que ambas manobras não têm nenhum impacto financeiro para o participante. Ele não vai ter que pagar imposto, ou ele vai perder algum tipo de dinheiro fazendo essas movimentações. As entidades fechadas, hoje também é muito comum ter o multiportfólio, que a gente fala. Então, antigamente tinha só um fundo, né? Ou no máximo 2. Hoje tem multiportfólio. Só que a janela de alteração das entidades fechadas, ela é um pouco menor. Então, tem que consultar o RH ou entrar lá no portal do participante para ver quando que é a janela de alteração. Na entidade aberta, essa movimentação, ela é... O espaço entre uma alteração e outra geralmente é de 60 dias. Já numa entidade fechada, às vezes você pode só fazer isso uma vez ao ano. Diz uma coisa para mim, como que é feita essa comunicação entre o participante, a entidade? Com quem que ele tem que falar? Com quem que a entidade deve falar? Por onde que essas regras devem circular? Como é feita essa comunicação, doutora Moara? Então, atualmente, as entidades dispõem aí de diversos canais de atendimento. Então, elas têm central de atendimento, chat, portal, tem umas que chamam de portal do cliente, portal do participante. Esses portais, assim, eles já disponibilizam bastante serviços para autoatendimento, tem saques, tem caixas departamentais, etc. Acreditamos que as grandes dificuldades sejam a peculiaridade e a complexidade da matéria, porque é uma matéria diferente que tem inúmeros termos técnicos. Então, a gente recomenda que a comunicação seja sempre de forma clara e objetiva, com uma linguagem acessível a todo tipo de público. Porque é um benefício, principalmente quando a gente está falando de um benefício corporativo. Ele é extensível a todos os empregados e dirigentes da empresa. Então, eu tenho lá, desde o CEO, participante, como o rapaz que trabalha lá no chão de fábrica, ele também tem que entender a comunicação da entidade. Então, a gente recomenda que a entidade tenha bastante cuidado nessa comunicação. Existem aí normas que pedem várias normas da Previc, que é o órgão regulador aí das entidades fechadas, da SUSEP, das entidades abertas, que coloca lá o mínimo que tem que ter em cada documento que chega até o cliente, como que isso tem que ser estruturado. Mas a gente recomenda especial atenção nas questões que implicam ônus aos participantes, como, por exemplo, a diferença entre os regimes tributários. Isso minimiza bastante, digamos assim, o barulho entre os participantes e dá bastante conforto para eles, tanto na tomada de decisão para fazer uma eventual alteração, quanto na manutenção do benefício. E essa alteração que você falou, ela pode tanto ser pedida pelo participante, quanto ela pode ocorrer também à entidade? Se eles resolvem mudar a patrocinadora, é possível essa troca? Essas recomendações, elas servem tanto para a empresa quanto para os participantes. É que o caminho para ambos é distinto. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma entidade fechada, a Previc, necessariamente, ela interfere em todo o processo do plano, desde a sua criação até qualquer eventual alteração, implantação. Então, tem todo um procedimento administrativo que segue aí um ritual jurídico, né, estrutural, para que essas alterações sejam formalizadas. Depois da aprovação da autarquia, existe a publicação da portaria no Diário Oficial da União. Então, tem todo esse procedimento. Isso olhando para a entidade. Quando a gente fala do participante, qual é o caminho dele, né, de uma entidade fechada? É procurar o RH, quando a gente está falando de uma relação de vínculo empregatício, ou quando a gente fala, por exemplo, de uma OAB-PREV, é ligar na central e questionar, e eles, com certeza, eles vão direcionar esse participante para as alterações e vão passar as orientações corretas de como o participante formaliza essas alterações. Quando a gente fala de entidade aberta, a SUSEP, por sua vez, ela trabalha num modelo mais padrão em relação a regulamentos, e aí as seguradoras ela tem uma autonomia limitada em relação ao texto do regulamento, ela muda alguns parâmetros, e aí a relação dela com as empresas fica em contrato, e esse contrato pode ser aditado a qualquer tempo entre a seguradora e a empresa, e a SUSEP não interfere nessa relação. Na entidade aberta também, quando o participante quer fazer alguma alteração do plano dele, ele verifica com a RH se tem alguma janela para alteração, como que isso é feito, se ele tem que preencher algum documento e mandar para o RH, se ele tem acesso a um portal. Várias empresas hoje já disponibilizam portais. E se ele é pessoa física, é a mesma coisa. Ele entra no site, ele verifica, entra no portal. Hoje os portais permitem várias alterações que antigamente eram todas físicas, né? Hoje você consegue fazer portabilidade eletrônica, por exemplo. Algumas empresas já disponibilizam essa possibilidade. E a Petraroli, nessa sua área de consultoria,
que atividades que ela executa? Onde que a gente pode ajudar aí as entidades, né? Ou até o próprio participante, ou até através de alguma empresa parceira, nessa sistemática toda que você desenhou tão bem pra gente. Aonde que a gente pode ajudar? A Petra, a gente desenvolveu aí um conjunto de soluções chamado Planos. E o que ele visa? Assegurar a gestão dos planos de previdência em vigor ou a implantação do programa de previdência, sempre em observância aos princípios legais e de governança e aliados às melhores práticas de mercado naturalmente. Hoje, na Petra, o nosso público-alvo são as entidades abertas ou fechadas, bem como essas empresas, tanto as que já possuem o benefício, quanto essas que desejam implantá-lo em seu pacote. Então, a gente tem aí uma gama de serviços que atende as pessoas jurídicas, no caso, que querem ou precisam fazer alguma movimentação aí no seu benefício, se ele já existe, ou mesmo implementar esse benefício no seu programa. E aí, como dica, como a gente tem um rol aí extenso de serviços, como dica, eu recomendo que as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre os nossos serviços, acessem nosso site, www.petraroli.com.br/planos. Lá tem a explicação detalhada desse pacotão aí de soluções que a gente criou. E pela sua experiência, qual dessas alterações é a mais trabalhosa? Qual delas é a mais importante? Olhando para o universo de entidade fechada, eu acho que algumas manobras dão um pouco de trabalho em relação à questão jurídica mesmo e levam mais tempo. Vou dar um exemplo, uma transferência de gerenciamento. O que é isso? É uma entidade fechada que ela tem um determinado plano gerido por uma determinada entidade e ela, por algum motivo, às vezes estratégico, às vezes financeiro, enfim, ela quer migrar esse plano para uma outra entidade administrar. Então, esse é um processo delicado, porque tem bastante documentação envolvida, é um processo lento de aprovação, mas é um processo importante e a gente consegue dar esse suporte. Outro processo que a gente faz também, que dá um pouquinho de trabalho, são as próprias alterações regulamentares, porque diferente da entidade aberta, a entidade fechada ela não tem um padrão de regulamento. A Presic até recentemente vem aí disponibilizando alguns documentos para uso certificado, mas ainda não é uma prática comum, então os regulamentos eles são personalizados. E aí, então, dá um certo trabalho para a gente fazer aí uma alteração, principalmente quando a gente fala de uma modernização de plano. Dá bastante trabalho para trazer isso para uma nova realidade, sempre observando aí todos os princípios legais, de governança da própria entidade, as práticas de mercado, para que o plano fique aderente, né, com a realidade. E quando a gente fala de entidade aberta, tem bastante oportunidade também para a gente trabalhar. Seja para orientar, às vezes acontece uma movimentação societária, por exemplo, entre um pool de empresas e ambas têm o benefício. E aí para fazer uma harmonização de benefício, por exemplo. Então a gente tem uma atuação efetiva e a gente pode ajudar o cliente apontando todas as alternativas possíveis, quais são as implicações, qual é o custo direto envolvido nessas operações, o que ele enquanto empresa tem de direito e obrigação e o que o participante, especialmente que está nessa massa, tem de direito e obrigação. A gente tem aí uma oportunidade bem interessante de trabalho, seja no universo das entidades abertas ou das entidades fechadas. Muito obrigado, doutora Moara, por esses esclarecimentos. Eu acho que ficou todo mundo curioso para saber mais do assunto. Então eu coloco à disposição o nosso site, petraroli.com.br. Entra lá nos e-books, tem um e-book inteiro que fala sobre toda essa matéria de previdência. E depois de você ouvir aqui o nosso podcast, se tiver alguma outra dúvida, pode também mandar um e-mail para a doutora Moara, que ela certamente vai ficar aí à vontade para responder para vocês. Muito obrigada, Moara. Até a próxima entrevista. Eu que agradeço. Abraço. Esse foi o PetraCast, o podcast do diálogo jurídico e inteligente. Até o próximo episódio com mais insights, atualidades e percepções do ecossistema jurídico nacional e mundial.